Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar no Grêmio Literário e faço esta saudação geral e algumas saudações particulares, a começar pelo nosso anfitrião, o Sr. Presidente do Grêmio Literário. Esta casa com muitas tradições e bons e nobres ideais e, aliás, na coincidência, sendo eu republicano, de hoje ser o 31 de janeiro. Aliás, uma data muito importante na revolta republicana falhada, infelizmente, no Porto em 1891, aliás, que abriria depois o caminho para a implantação da República em 5 de outubro de 1910. Também gostaria de cumprimentar a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Administração Interna, pela sua presença, demais autoridades que aqui se encontram, o Professor Jamel Andes, também companheiro de longa data e um dos fundadores do OSCOT, também cumprimento nessa qualidade, e também os colegas de mesa, neste caso o professor Heitor Romana, também o presidente da editora Diário de Bordo, o Dr. Paulo Noguês, e a doutora Isabela Coca, que seria para falar, mas penso que ainda não chegou, e claro, o próprio autor, aliás, que é a razão de ser de nós estarmos aqui, que, e pelos vistos, tem uma grande capacidade de mobilização, porque estava muito longe de pensar que numa obra que supostamente seria sobre segredos, afinal tivesse uma assistência tão gigantesca como estamos aqui a ver. E, portanto, penso que esse facto, além de mostrar as suas qualidades humanas e a importância deste livro, penso também que deve ser visto como uma grande homenagem que, sem os conhecer, certamente muitos colegas neste momento lhes estão a fazer. Homenagem que é inteiramente merecida por toda a sua carreira. Portanto, parabéns também, Sr. Doutor, e também lhe agradeço o facto de dar esta honra de me convidar para dizer aqui umas quantas palavras em relação a este livro. Portanto, esta presença, eu diria, massiva, é bem o significado do seu trabalho, da sua dedicação a esta causa, que é uma causa patriótica, de trabalhar e de defender e de fortalecer a atividade de inteligência estratégica do Estado. Eu não vou falar muito porque eu quero comprar o livro. Aproveito agora, nesta ocasião, que é sempre um preço mais baixo, especial de lançamento, e eu apenas posso dar um aperitivo, porque o jantar, esse é o próprio livro que vou aproveitá-lo agora, depois na hora de jantar, certamente, e pela noite dentro, vale a pena realmente ler este livro. Eu apenas farei aqui algumas reflexões, talvez 7 ideias que a leitura deste livro me suscitou, e queria também partilhar convosco essas ideias. Em grande parte também isso se devendo não só à minha experiência docente nesta área, mas também por ter sido, a experiência que guardo com grande saudade, presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, entre 2004 e 2008. Aliás, cujo exercício de funções para mim foi na altura um pouco inopinado, mas que me abriria realmente um mundo novo, que gostei muito de conhecer e do qual nunca mais realmente me desligaria até hoje. E acho que isso foi realmente um acaso na minha vida que mudou substancialmente a minha vida profissional e também cívica. E, portanto, também fica aqui esta expressão do gosto de estar aqui a dizer umas palavras sobre este livro, sobre uma matéria que realmente entrou na minha vida, a meio da minha vida profissional, e que muito gostei e que muito me realmente entusiasmou em vários aspectos e vários projetos que eu tenho, de facto, tido ao longo destas, sobretudo das duas últimas décadas. Vamos então às ideias, talvez 7 ideias que eu gostaria aqui de referir. A primeira é referir que isto é um livro realmente, é um livro bem escrito, é um livro que tem um duplo registro, porque é um livro que explica bem as coisas, isso nós realmente precisávamos, e inteiramente de acordo com aquilo que disse o professor Heitor Romana, realmente passa a ser um livro agora em Portugal, porventura único, feito por um único autor, que explica de cabo a rabo toda a realidade, tudo aquilo que é essencial no que respeita à atividade de inteligência, à atividade de informações, mas também é um livro que não se limita a descrever, também levanta alguns problemas, talvez mais entre linhas, com mais subtileza, mas às vezes quando nós descrevemos na realidade também podemos levantar problemas sobre essa realidade. Ou sobre a realidade que nós não descrevemos, isso já se leva um problema, ou o modo como descrevemos essa realidade. E, portanto, este livro, de facto, tem esse mérito de ser um livro que se percebe bem, se lê muito bem. Quem não está familiarizado com estes conceitos, depressa entra neles, e, portanto, tem uma grande capacidade pedagógica e didática,
mas também é um livro que nos faz pensar sobre alguns temas que se consegue perceber aqui e ali, embora às vezes não de uma maneira direta, porque a escrita do autor é uma escrita cuidadosa, é uma escrita comedida, aliás, como é próprio das suas competências profissionais. Aliás, eu até trouxe 2 livros estrangeiros que gosto muito, aliás, um deles penso que o professor já se referiu, 2 livros que são os 2 clássicos, 2 dos vários clássicos da atividade de inteligência, Intelligence from Secrets to Policy, do Mark Lowenthal, e outro livro também, o Handbook of Intelligence Studies, de Locke Johnson. São estes talvez os principais livros do mundo da teoria das informações. E de facto, estes são livros estrangeiros, mas agora passamos a ter aqui um livro português, finalmente, que pode de facto ombrear aqui com estes 2 livros estrangeiros, e finalmente temos um livro, realmente português, que nos dá uma visão completa dos vários assuntos que dizem respeito à atividade de inteligência. E, portanto, por isso, também os meus parabéns ao autor por ter conseguido realmente fazer este livro, e até em tempo relativamente recorde, porque não mais a outra qualidade. Depois, um segundo aspecto, portanto, este é o segundo aspecto de facto de ser uma obra que vai marcar uma viragem, como uma obra didática, obra completa, sobre a realidade, sobre os vários aspectos das teorias de informações e com a aplicação ao sistema concreto português. Mas um terceiro aspecto que gostaria de referir tem a ver com a relação da atividade de inteligência. O autor prefere a palavra inteligência à palavra informações. Confesso que a princípio estava um pouco receoso, mas provavelmente o autor convenceu-me a no futuro mudar a palavra de informações para inteligência. Sabem que no mundo lusófono, o Brasil, Angola e Timor usam a palavra inteligência, nos outros países, incluindo Portugal, usamos a palavra informações, mas de facto, e a palavra tem, neste caso, origem anglófona, mas de facto, talvez o Dr. António Freitas tenha convencido a mudar a terminologia. Vamos ver. Porque a inteligência aqui em que aspecto? No aspecto de ser uma atividade e ser, sobretudo, um sistema, uma atividade de um sistema que está organizado e a sua relação com a segurança nacional. Este é um problema sério. Há com certeza um sistema de informações da língua portuguesa que está organizado de certa maneira, mas também sabemos que há outros sistemas que se relacionam com um conceito mais global, com o conceito de segurança nacional. Conceito que tem tido dificuldade em penetrar na doutrina portuguesa, que mais dificuldade tem tido em penetrar na legislação e até na Constituição portuguesa, porque na Constituição então não tem entrado nada, infelizmente. Vamos ver se agora, com o processo de revisão constitucional em curso, vai entrar alguma coisa. E como tem aqui o Sr. Ministro da Administração Interna, isso então ainda fica mais fácil desse assunto se poder realmente equacionar. Embora eu saiba que o Governo não participa no processo de revisão constitucional, é uma coisa da exclusiva competência dos deputados da Assembleia da República, mas de facto é o problema de haver aqui a necessidade de uma congruência e um diálogo e uma interoperabilidade entre os vários sistemas que dizem respeito à segurança nacional. O sistema de informações é um desses sistemas, aliás tem esse nome, CID, precisamente. Há outros sistemas, o Sistema de Defesa Nacional, o Sistema de Segurança Interna, o Sistema de Proteção Civil, por exemplo, o Sistema de Informação Criminal, enfim, realmente sistemas não faltam. Eu acho é que falta a articulação entre estes sistemas, por um lado, embora alguma coisa tenha sido feita também de ser justo. Sobretudo em matéria de combate ao terrorismo, o CAT foi realmente uma unidade, primeiro informal e depois que se formalizou, no leite fronteiro, realmente permitiu uma maior cooperação entre os diferentes intervenientes na matéria do terrorismo, que, como sabem, não é uma matéria apenas de natureza criminal, mas também interessa a atividade de inteligência. E, portanto, isso foi um primeiro, digamos, foi um micro-aspecto ou uma micro-experiência de confluência de boas vontades entre vários estruturas e serviços da segurança em geral. Neste caso, forças e serviços de segurança, forças de investigação criminal e também os próprios serviços de informações. Mas, porventura, essa experiência tem que ser alargada a outros âmbitos. E, portanto, talvez seja a altura de pensar num sistema, ou talvez num super-sistema, espero que não uma superestrutura, embora alguém possa gostar dessa palavra, um super-sistema de segurança nacional. Até porque neste momento está a ser revisto o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que é uma coisa que tem sido, embora a Constituição não diga assim, mas tem sido interpretado sobretudo numa vertente apenas militar,
Agora, na Constituição, a defesa nacional não é uma atividade exclusiva dos militares, mas a prática é essa. A prática tem sido a que a defesa nacional tem sido interpretada como uma defesa militar da República. Mas a defesa nacional é muito mais do que isso. Embora tenha um problema na Constituição de se dizer que a defesa nacional é apenas a atividade que é exercida contra ameaças externas. Sabemos hoje que essa distinção, ameaças externas e internas, é pouco relevante e, bem, então no ciberespaço ela é absolutamente irrelevante. É verdade que o CIRP tem tido reformas importantes. Eu acompanhei isso quando iniciei funções no Conselho de Fiscalização, porque tinha acabado de ser alterada a Lei Quadro em 2004 com a criação do cargo de Secretário-Geral do Sistema de Informação Agrícola Portuguesa, mais tarde com a Lei 9 de 2007 a criação das estruturas comuns, departamentos administrativos, mas ainda assim penso que há aqui um longo caminho a percorrer e, sobretudo, não me conformo, tenho dito isso várias vezes, em várias ocasiões, não me conformo com a pobreza do Estatuto Constitucional da Atividade de Inteligência de Estado. A Constituição apenas se refere aos serviços de informações numa norma meramente organizatória, portanto não diz nada sobre o seu conteúdo, sobre o que se faz e o que não se pode fazer, e os poderes que os seus agentes têm ou não têm, e como é que se controla ou não controla, apenas há uma norma a dizer que a legislação que se faça sobre o CIRP é da competência da Assembleia da República. Muito obrigado. Realmente isso é muito pouco. Pelo menos já alguma coisa, porque pelo menos permite resolver um problema. Uma vez uma pergunta que alguém me fez, aliás, um titular do Carclito, não vou agora dizer mais nada para não violar no segredo de Estado, mas uma vez houve um político que perguntou se o facto de haver serviços de informações não era inconstitucional. E eu disse, bem, realmente, se a Constituição diz que se pode legislar sobre essa matéria, é capaz de não ser inconstitucional. Não sei se o senhor está a ver bem a Constituição, mas a meu ver penso que isso é claro. Mas, portanto, às vezes o preconceito que existe, que hoje penso que está a mudar substancialmente em relação à atividade de inteligência, chega ao ponto de alguns intelectuais e políticos radicais porem em causa mesmo a constitucionalidade da atividade de inteligência. E felizmente que a Constituição, pelo menos, dá esse amparo, já não é mau. Mas é preciso muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E, portanto, é preciso densificar o Estatuto Constitucional da Atividade de Produção de Informações e, de facto, neste momento a revisão constitucional está em marcha. Há dois projetos que têm um aspecto em relação a isso, o acesso aos metadados, quer o projeto do Partido Socialista, quer o projeto do Partido Social Democrata, e penso que isso será um bom augúrio de que, pelo menos, aí haverá um acordo, julgo que vai ser obtido, espero que seja obtido, no sentido de densificar e de melhorar um pouco o próprio Estatuto Constitucional da Atividade de Produção de Informações. Para além de tudo, se possa pensar noutras matérias, as escutas telefónicas, os poderes dos próprios agentes de inteligência, enfim, outras matérias porventura mais sensíveis. Depois, uma quarta ideia que eu gostaria aqui de referir tem a ver, pegando naquela trilogia, eu diria uma tetralogia das informações como processo, produto, organização e como comunidade de pessoas, também já agora. Mas uma quarta ideia seria, precisamente na lógica da inteligência como atividade, este livro tem aqui importantes contributos e coisas relativamente novas em relação àquilo que eu tenho visto publicado, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Claro que a atividade sabemos como ela funciona, todos sabemos as várias fases do ciclo de produção de informações, uns dizem que são 4 fases, outros que são 5, ou podemos chegar a 7 ou 8, conforme o gosto de cada um, se nós fizermos subfases em cada uma dessas fases. Mas a verdade é que há aqui pelo menos 2 aspectos que o Dr. António Freitas refere e que chamam a atenção porque são realmente curiosos, que é precisamente não só a necessidade da vigilância, portanto a atividade de vigilância em si como uma atividade muito importante na fase da pesquisa, depois dada a ordem para a recolha dos elementos que convistam a resolução de um problema, a indicação de um problema, e depois também aqui achei curioso aqui um gráfico sobre, digamos, a verificação das várias fases de intervenção da Human Intelligence no que respeita à pessoa que traz a própria informação para os serviços. Sendo certo que o MINT, como sabem, isso hoje continua a ser uma fonte muito importante da atividade de informações. Aliás, pelas estatísticas, a doutora Antónia Freitas fala disso, as fontes abertas ocupam 80% dos recursos, 15% em matéria de recursos tecnológicos e 5%, se não estou em erro, sobre matéria de informação humana. E este gráfico, realmente está na página 203,
é muito curioso sobre os vários passos que têm que ser dados para realmente verificar a adequação de certa pessoa para poder ser aceite e, digamos, e validado do ponto de vista da importância na atividade de produção de informações. Portanto, quer isto do ponto de vista da informação humana, portanto, dos informadores, quer do ponto de vista da vigilância. Porque são matérias que normalmente não aparecem muito referidas neste livro. Assim como também às vezes não aparece, aliás, a legislação portuguesa nesse aspecto é até omissa, a própria atividade de contra-inteligência, que há pessoas que acham que é ilegal. Não, a atividade de contra-inteligência é connatural à própria atividade de inteligência, porque não há inteligência sem contra-inteligência. Isto integra o próprio conceito de inteligência. É uma questão de ver o conceito simetricamente, mas há pessoas como isso não está explicadinho na legislação do CIRP. Alguns têm, de vez em quando, se lembram de pensar que isso pode ser porventura ilegal, fazer esse tipo de atividade, o que seria realmente um absurdo, porque isso põe em causa o próprio conceito da atividade de inteligência. Depois, um quinto aspecto que eu gostaria aqui de referir tem a ver com a inteligência como produto, como conhecimento, como resultado dessa atividade. Enfim, dos vários ciclos, em particular, temos ouvido o Dr. António Freitas a questão da pesquisa. E eu aqui também, da experiência que eu tive no princípio do século XXI, também, que julgo que se mantém, infelizmente, é a experiência de que os decisores, não só políticos, mas de outra ordem, pouco ligam à atividade da produção de informações. Os relatórios são feitos, são entregues às entidades competentes e depois uns nem querem mexer no assunto porque têm medo, parece que têm alguma doença de pegar nesses relatórios. Outros não têm qualquer sensibilidade para esse assunto. Outros nem sabem para que é que o relatório serve. E, portanto, é uma tristeza verificar que muitas vezes a comunidade dos decisores, não aqui a comunidade dos fazedores, mas a comunidade dos decisores, realmente pouco liga, se é que liga alguma coisa, ao resultado final da atividade de produção de informações. E isso é realmente pena, porque essa atividade é uma atividade útil, que antecipa cenários disruptivos em vários níveis, porque, como sabem, o produto depois pode ser de vários níveis também, quer em termos temporais, quer em termos circunstanciais. Há várias classificações sobre isso. E, de facto, lamento muito que hoje a atividade política, tal como era no princípio do século XXI, pouco ligue à importância dos serviços de informações, ainda por cima isso em contraciclo com o aumento das ameaças de toda a ordem que nós temos vindo a enfrentar neste princípio do século XXI. E talvez a presença do Sr. Ministro da Administração Interna nesta sala, nesta cerimónia, seja um bom augúrio de que as coisas estão a mudar e que, de facto, a comunidade dos decisores possa cada vez mais preocupar-se mais com o conhecimento desses relatórios, o conhecimento do resultado da atividade de inteligência, e isso possa realmente ser mais útil para termos mais segurança no país, que é isso que todos nós precisamos e almejamos, certamente. Depois, uma sexta ideia, já estou quase a terminar, tem a ver com a inteligência como comunidade de pessoas. E, portanto, não entrando aqui no segredo de Estado, julgo que estamos aqui perante uma parte dessa comunidade. E até eu também tenho alguma experiência nesta matéria. E a experiência que eu tenho, em termos abstratos, como eu vou falar em termos abstratos, como é óbvio, não é muito simpática, porque é uma experiência em que o estatuto tem vindo a degradar-se, o estatuto é pouco diferenciado, o estatuto tem vindo a degradar-se do ponto de vista salarial. Há muitas entradas e muitas saídas, e de facto a comunidade dos fazedores de informações precisa de estabilidade, precisa de mais pessoas, em quantidade e em qualidade, em diversificação de perfis profissionais e de perfis académicos. E, de facto, este assunto, no princípio do século XXI, foi tido em consideração nos primeiros anos, em 2005, 2007, 2009. Estávamos ainda no calor do pós-11 de setembro. Ainda houve, realmente, algum cuidado de aumentar substancialmente o número de oficiais de informações, mas depois isso tem vindo a perder-se. Essa velocidade tem vindo, realmente, a abrandar, tem vindo a diminuir, à medida que pensamos que esses riscos ficaram lá no tempo, lá no passado, já não voltará, essas ameaças não voltam a acontecer e, portanto, não precisamos de ter mais oficiais de inteligência, não precisamos de ter pessoas mais qualificadas nos serviços de inteligência, tudo isso é desnecessário.
ou, para não dizer outras coisas desagradáveis, não vou aqui dizer que muitas vezes a comunicação social consegue veicular acerca da utilidade ou do trabalho que os agentes de informações fazem e que não é verdadeiro. Essa maldicência que por aí circula. Que, pelo menos pela experiência que eu tenho, está sempre limitada, mas é a minha experiência. E, portanto, também nesse aspecto, louvo o Dr. António Freitas de ter referido a um capítulo precisamente sobre essa matéria. Precisamente porque isso significa a valorização que dá à comunidade das pessoas que pertencem à inteligência e à dignificação do seu estatuto. Que eu penso que é isso que é necessário, neste momento, também tomar em consideração no âmbito das várias reformas que devemos levar por diante. Depois, eu também gostaria de agora no final, como sétima ideia, falar um pouco da atividade de inteligência no âmbito da Constituição. Terminamos já agora como constitucionalista, especificamente. Há pouco já referi que realmente só há uma norma que fala na possibilidade de os serviços de inteligência existirem porque são objeto de legislação por parte da Assembleia da República. Penso que isso é muito pouco. Eu não digo que na Constituição deva estar um programa do Governo em matéria de políticas de inteligência de Estado. Não deve estar. A Constituição não tem políticas. A Constituição é um quadro que permite a ação política, políticas que são sempre conjunturais. São sempre de cada governo que está. Maioria ou minoria, ou coligação, não interessa. Mas a Constituição não tem conjunturas, tem estruturas. E, portanto, o que deve estar na Constituição é uma estrutura de funcionamento da atividade de inteligência. Não devem estar opções conjunturais. Mas o problema é que nem sequer estão lá as opções estruturais. Portanto, não estão nem conjunturais nem estruturais. E, portanto, o que é que podiam lá estar de opções estruturais? Precisamente a questão do modelo que se pretende a Portugal, se é um modelo de 2 serviços de informações ou se é de um modelo de um serviço de informações. O que temos é uma fusão de cúpula e depois mantemos 2 serviços autónomos, o SIS e o CIET, mas há um secretário-geral e há 4 estruturas administrativas comuns. E, portanto, mas isso não está na Constituição. A Constituição fala num sistema de informações da República, nem tem o adjetivo portuguesa. E depois não temos outras coisas. Não temos indicação sobre os poderes que os próprios agentes de informações podem exercer. Aliás, dá-se a circunstância um pouco ridícula da própria legislação ordinária impedir que um oficial de informações detenha outra pessoa em flagrante delito. Portanto, todas as pessoas do mundo podem deter outro cidadão em flagrante delito, menos os agentes de informações. Realmente isto é algo um pouco caricato, temos que reconhecer. O que mostra bem, digamos, o preconceito ideológico, histórico ou de outra ordem qualquer em relação à atividade de produção de informações, sendo essa atividade necessária. Bem, isto para já não falar de outras coisas que talvez não tenham a ver com a Constituição, mas já agora aproveito, que é a matéria do segredo de Estado. Descansem que não é segredo de Estado, não tem a ver com o questionário do governo que fica sobre o segredo de Estado. Estejam descansados, não é sobre isso que eu vou falar. Mas é a legislação do segredo de Estado que, de facto, é inacreditavelmente antiquada e refiro-me também às CENACs, que, além de mais, são absolutamente inconstitucionais. Eu nunca tinha visto na minha vida normas de restrição de direitos e garantias aprovadas por resoluções do Conselho de Ministros. Isso eu nunca tinha visto. Mas pronto, então estamos sempre a aprender. Mas essa legislação, essas normas, essas resoluções, as 4 do Senac, 1, 2, 3 e 4, já datam de 1989, 90. Até agora alguém fez alguma coisa. E ninguém faz nada. A própria lei do segredo de Estado, como sabem, é uma lei que tem as suas imperfeições, só tem um grau. Houve até uma tentativa, aliás, louvável, de um deputado do Partido Socialista, o Dr. Pedro Delgado Alves, que até propôs, há cerca de outra legislatura, salvo erro, uma nova lei sobre o segredo de Estado, aliás, com as 4 classificações da NATO. A lei não foi aprovada. Portanto, nós não temos sequer uma legislação de segredo de Estado com a classificação que nós utilizamos em relação à NATO. Para além das CENACs, que são o que são. Há uma CENAC que é sobre os computadores. Acham que tem hoje aplicação uma norma que foi feita nos computadores em 1990? Não me parece. Portanto, há muito por fazer. Sei que em relação às CENACs, o Gabinete Nacional de Segurança fez um esforço, mas não logrou ter qualquer êxito, infelizmente, mas gostaria que tivesse. Mas eu sei que o Sr. Ministro da Administração Interna não tem esta direta responsabilidade, porque aliás as CENACs e o Gabinete Nacional de Segurança penso que tem a tutela da Ministra da Presidência, mas fica aqui também esta chamada de atenção para a necessidade da atualização destas normas e também a questão da legislação do segredo de Estado e em matéria da legislação constitucional.
vários instrumentos que podem ser referidos. Não há só o problema em relação à questão dos serviços de informações, há outras questões ligadas com a segurança, o Conselho de Segurança Nacional, a questão da proteção civil, outra questão também muito importante, mas não é agora isso que nos traz aqui. E, portanto, penso que nesta ocasião, a vossa presença, este esforço que eu vivamente saúdo do Dr. António Freitas por ter feito este livro, que ficará realmente agora como um grande livro em Portugal sobre a teoria das informações, penso que tudo isto junto me faz acreditar que há aqui algum entusiasmo e esperança de que possamos mudar este estado de coisas. Acredito nisso e todos nós, no nosso dever de cidadania, também vai nesse sentido. Muito obrigado pela vossa atenção e muitos parabéns ao Dr. António Freitas.